Olá, que alegria poder compartilhar com você mais uma reflexão. E você que já chegou aqui no canal e ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever e também para ver outras reflexões que já tem aqui no canal. Muito legais, muito importante, creio que será bênção para a sua vida. E vamos para o livro de hoje que nós vamos falar. E o livro de hoje é O Poder da Esposa que Ora. É um livreto de Storm. É um livro de poucas páginas, mas que muitíssimo importante, né? Porque vem falar para a gente orar para nós sermos esposa por nós mesmas, para nos tornarmos esposas melhores para o nosso esposo. E também orarmos para que os nossos esposos possam atingir tudo aquilo que Deus tem para eles, né? E a pergunta que eu vou te fazer é: quando a mulher cristã deve orar? E aí, você sabe como nós devemos orar? E a resposta está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que fala: orem sem cessar. Então, nós devemos orar pela nossa família, por nós mesmos, só quando a gente se ajoelha? Essa é uma dúvida, né, que temos às vezes. Que só oramos quando nos ajoelhamos ali, tiramos aquele momento. Eu mesmo pensava dessa forma, mas não. Conforme esse versículo, nós devemos orar sem cessar, orar todo o tempo. Devemos estar constantemente falando com o nosso Deus através dos nossos pensamentos, através de um louvor. Todo o tempo estar falando com Deus, porque Ele é nosso Pai, o nosso Pai amado. Ele deseja e espera que falamos com Ele constantemente. E orar pelo nosso esposo também deve ser constante. Mas no livro vai nos levar a orar pelo nosso esposo por área que às vezes nós negligenciamos. Como assim? Porque às vezes nós oramos todos os dias pelo nosso esposo, mas algumas áreas nós não mencionamos, porque esquecemos ou porque não nos vem à mente. E aí vem falar aqui no livro várias áreas que devemos orar: pelo trabalho, pelos projetos de Deus na vida do nosso esposo, para que se cumpra. Vai falar também que devemos orar pela alma do nosso esposo, para que ela seja mais em contato com Deus, para que o nosso esposo venha nos amar a cada dia mais, que venha amar a Deus cada dia mais. Então nós oramos, conforme o livro, em todas as plataformas, né? No corpo, na alma e no espírito. Oramos por tudo. Então, uma completitude de oração. Muitas vezes a gente acaba orando para que nosso esposo tenha vida, para que tenha saúde, para que se vá bem na vida dele. Mas existem outras coisas que podemos orar e pedir para que Deus, cumpra na vida dele. E também orar para que possamos ser uma esposa a qual nosso esposo deseja que sejamos. E quem mais que conhece qual é a esposa que nosso esposo almeja ter, a não ser o nosso Deus? Nosso Deus sabe, mesmo que a gente nunca tenha falado ou pensado, Ele sabe, e Ele nos conhece muito bem. E o livro traz isso. O livro ajuda a nos especificar nossa oração e direto ao ponto, por áreas, que nós nos esquecemos. E é interessante que às vezes algumas partes do livro falavam: nossa, eu nunca pensei em orar pelo meu esposo por essa determinada área, e dessa forma, com essas palavras, e às vezes nós não temos palavras suficientes, e o livro vem trazer isso pra gente. E ele também é interessante que ele traz espacinhos para anotações, para algo que nós também desejamos acrescentar ali, ou que nós já observamos através de oração anterior do que já está acontecendo na vida do nosso esposo e na nossa vida mesmo. A autora diz aqui no livro, no comecinho ela traz uma pequena introdução, ela diz: dispomos a orar, quando nós nos dispomos a orar, somos abençoadas por Deus, pelo simples fato de dispor a orar. Então, quando nós já dispomos a orar, o Senhor já nos abençoa, porque Ele se agrada da nossa disposição em falar com Ele. Como os pais, aqui terrenos, têm prazer em abençoar os seus filhos, o nosso Pai Celestial também tem o prazer em nos abençoar. Ele é um Deus abençoador e ama abençoar os seus filhos, e ainda mais quando nós nos dispomos a estar mais perto dele. E outra coisa que ela fala, que a nossa tarefa como esposa é orar.
pelo nosso esposo, pelos nossos filhos, né? Ela fala pelo esposo, mas por nós, para que possamos atingir o que Deus espera que sejamos como esposa, os propósitos de Deus. Então, nossa tarefa é orar. E ela fala que a tarefa de Deus é responder, né? Se nós estamos ali orando, buscando no Senhor, Ele pode sim nos responder, se essa for a vontade dEle, né? Porque não adianta nós queremos orarmos e buscarmos em Deus alguma resposta se essa é a vontade dele. Porque tudo se passa quando é a vontade de Deus. Quando tudo é permeado pela vontade de Deus, aí sim, nós conseguimos nos tornar melhores, nos conseguimos, né, grandes realizações na nossa vida. E quando nossos pensamentos, nossas atitudes, os nossos propósitos estão alinhados com os de Deus, aí sim a realização, a resposta. E existem sim coisas que possamos orar para o nosso esposo, pedir para Deus que Deus mude nele alguma atitude, alguma coisa, mas que o Senhor não vá mudar, né? Porque talvez essa não é a vontade dele, de mudar isso que nós esperamos, da forma que esperamos. Mas ele vai fazer da forma dele, conforme ele quer, no tempo dele, do jeito dele. E seremos abençoados. E creio que quando nós esperamos em Deus, esperamos que Ele nos responda conforme a vontade dEle, confiamos na perfeita e linda vontade de Deus, Ele vai nos conduzir a entender e a perceber melhor e a compreender e sermos o que Ele espera que sejamos. E tenho certeza, se você ler esse livro, você vai se tornar uma esposa mais amável, melhor a cada dia. Porque quando nós falamos com Deus, nos empenhamos em buscar nele todas as respostas, Ele nos torna melhor. E quando oramos para que o nosso esposo seja o cabeça do lar, respeitamos, né, isso que Deus propõe, a liderança do esposo, quando nós oramos para que ele seja o líder que o lar realmente precisa, quando oramos para que Deus salve a sua alma, a sua vida, quando oramos para que o nosso esposo seja como Cristo é, porque é o que a Bíblia fala, né? Que o nosso esposo é o cabeça, assim como Cristo é o cabeça da igreja. E quando o esposo, Deus fala, na palavra de Deus fala que ele tem que amar a esposa como Cristo. Então, quando a gente busca no Senhor, o Senhor vai moldando o nosso esposo para a boa e perfeita vontade de Deus, para que o nosso lar alcance os maiores propósitos, que é ser um pedacinho do céu aqui na terra. É essa a reflexão de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de compartilhar o vídeo, de curtir e comentar aí. Eu gosto muito que você comente. Deixa aí se você concorda quando a mulher cristã deve orar. Responde aí pra mim. Se você está de acordo com o que eu disse, que é orar sem cessar, né? Ou você tem outro versículo aí que fala de oração, que você goste mais. E comenta aí, é muito bom saber o que você tem achado, o que você pensa. E se você tem alguma sugestão de livro também, deixa aí pra mim, que vai ser muito legal ler. Que o Senhor Jesus abençoe você e sua família, e eu aguardo você para a próxima reflexão.